Dr. Marcelo Cardoso aqui para mais uma live hoje falando sobre 5 erros de quem está pensando em emagrecer. 5 erros das pessoas que estão tentando emagrecer e que inviabilizam o processo de emagrecimento. Na verdade, enquanto eu organizava, pensava essa live para fechar em 5 erros de quem está pensando em emagrecer foi difícil, porque como tem erros quando a gente está tentando emagrecer. Todo mundo que já tentou emagrecer já viu que não é, né? Simplesmente fechar a boca, fazer o exercício físico, porque se emagrecesse, a gente não tinha 75% das pessoas no mundo lutando contra o sobrepeso. E é muito fácil falar de sobrepeso quando não se trabalha com isso e quando não se vive isso na pele. É muito fácil. Muito fácil falar assim, vai lá, faz o exercício físico, né? Fecha a boca, diminui o que come. Então, na verdade, emagrecer exige um certo relacionamento com o processo do emagrecimento, para que isso possa acontecer. O momento é belíssimo porque a gente está literalmente vivendo a história. Assim. Nessa década, a gente vai resolver essa questão assim, da interação das pessoas com o alimento, do alimento como parte da nutrição, mas também da cultura. A gente vai resolver isso. A gente está vivendo isso agora, está vivendo essa transformação nessa década. A gente está agora. Essa live ao vivo, no dia 29 de junho de 2021, faz parte de um contexto histórico onde a gente vai acabar com um problema que vem assolando, então, a humanidade há décadas. E que quem vive com sobrepeso sabe assim, que o tempo vai passando e a gente vai convivendo com essa situação, a gente vai fazendo as outras tarefas da vida, a gente vai convivendo com os familiares, a gente vai se desenvolvendo enquanto profissional e a gente sabe que tem esse assunto para resolver. Então vamos lá para mais uma live, sempre lembrando que existe uma vida maravilhosa para ser vivida, uma vida incrível. Existe uma vida que está além dessa questão de simplesmente se desenvolver no trabalho, cumprir um papel. Existe uma vida completamente diferente disso que a gente foi entendendo como vida nessas últimas décadas, onde a gente é pai, onde a gente é filho, onde a gente é profissional, mas onde a gente vai se deixando para trás enquanto pessoa e foi por muito tempo negligenciando a nossa realidade enquanto pessoa. Então, existe um mundo, uma vida maravilhosa para ser vivida e a gente deve viver ela hoje, não no futuro. No futuro, a gente vai colher o resultado das ações benéficas e maravilhosas que tornaram a nossa vida perfeita e maravilhosa no hoje. Então, quando eu digo que existe uma vida maravilhosa para ser vivida, ela não é no futuro. Ela é na interpretação da vida que a gente vive hoje para que a gente possa ter uma vida maravilhosa no futuro. Viver bastante, viver mais, mas materializando isso no hoje. Não poderia deixar de citar nessa live de hoje, no dia 29 de junho, a perda de um grande amigo, de um grande influenciador, um professor que ensinou tantas pessoas a darem passos importantes nas suas vidas e nos seus projetos, o professor Diego, que estava construindo uma história de sucesso na sua própria vida e que foi levado por motivos que talvez a gente nunca venha a saber, mas que será que sequelas de uma história de vida de obesidade, será que o estresse do trabalho, das mudanças da vida, será o estresse? Será que motivos outros fizeram com que a gente perdesse o grande professor Diego? Não sei, mas com certeza toda a comunidade do Instagram, todo mundo dos bastidores, todo mundo está muito consternado com essa perda, porque era alguém lutando para transformar a própria vida e nessa transformação ajudando milhares a transformar suas próprias vidas. Então é uma grande perda por causa disso e ao mesmo tempo uma lembrança de que ele mesmo falava, o professor Diego falava, que estava vivendo os melhores momentos da vida dele. Realmente foi uma vida, esse último ano, esse ano e meio, onde ele deu a reviravolta na vida dele, certamente foram dias maravilhosos, dias de orgulho,
em que eu não tenho dúvida que encheu a família dele de orgulho, encheu os filhos dele de orgulho, nos encheu de orgulho. Então, que seja bem recebido, seja lá onde for, que esteja agora, mas que saiba que todos nós vamos continuar dando o nosso melhor para ver uma vida maravilhosa. Sem dúvida, o professor Diego está construindo uma vida maravilhosa para ele, e sem dúvida a sua participação nessa década onde a gente vai mudar o pensamento foi uma participação importante, certo? É difícil assim a gente falar sobre isso, porque eu, como médico, assim, sempre que eu vejo alguém chegar nesse momento da vida, né? A morte faz parte da vida, mas a gente tem pena, assim, a gente pensa, poxa, podia ter mais, né? Então fica esse recado para nós, que a gente tem que fazer uma vida maravilhosa no hoje, para que, independente do que aconteça, quando chegar o momento em que a gente encerre essa experiência aqui, tenha sido uma experiência maravilhosa. Bom, essa live de hoje, então, ela é sobre os 5 erros que a pessoa que está pensando sobre emagrecimento comete e que, como eu vinha falando no começo da live, acaba caindo nessa teia, então, nessa armadilha que é achar que vai conseguir emagrecer, mas não consegue emagrecer. A gente sempre acha que é uma coisa fácil e que a dificuldade no emagrecimento se dá por conta das nossas próprias limitações. É eu que não tenho força de vontade, não adianta, eu que não consigo, eu não sei, eu não nasci para isso, etc. Mas na verdade, o que sempre acontece é que ninguém nunca nos ensinou a emagrecer, porque, na verdade, o sobrepeso e a obesidade é uma realidade recente na história da humanidade. E a gente errou nesse começo agora. Então, a obesidade é uma coisa que a gente começa a ter contato depois da década de 50, 60. As grandes obesidades começam depois da terceira fase da Revolução Industrial, onde lá na década de 60, 70, 80, quando a gente começa a ter então possibilidades múltiplas, acaba então acontecendo uma mudança cultural que envolve então uma adaptação metabólica deletéria, que faz com que a gente desenvolva obesidade. É uma coisa muito recente. E agora, até há pouco tempo, a gente achava que era simplesmente uma questão de comer mais ou menos, fazer mais ou menos exercício. E hoje está muito claro que é muito mais do que isso. Então eu vou enumerar os 5 erros, que fazem... 5 principais dentro de uma conjectura absurda de vários erros que fazem com que a pessoa não consiga emagrecer. Só que antes de enumerar os 5 erros que eu selecionei para colocar aqui, porque a gente poderia passar um dia inteiro falando sobre erros para quem tenta emagrecer, eu selecionei antes dos 5 erros que atrapalham o emagrecimento de quem está pensando em emagrecer, eu selecionei 3 pré-requisitos para que a gente leve em consideração quando for entrar num projeto de emagrecimento, tá? Então, antes do top 5 dos erros que atrapalham o emagrecimento, tem um top 3 de entendimento sobre o processo do emagrecimento. A primeira coisa, então, do top 3, antes de cair para o emagrecimento, a primeira coisa é a seguinte: por quê? Por quê? Como assim, Marcelo? Por que tu está decidindo fazer isso agora? Isso eu sempre pergunto para alguém que diz assim, eu quero emagrecer. Por quê? Por que tu quer emagrecer? Porque se não tiver uma justificativa plausível, não para mim, nem para tua família, nem para a sociedade, para ninguém, não interessa. Se não tiver uma justificativa plausível de por que, para ti, por que tu vai fazer isso? Por que tu vai comprar esse projeto assim de mudar, de emagrecer? Dependendo dessa resposta, muito do teu sucesso já vai ficar aqui já. Eu quero emagrecer porque eu vi a fulana lá emagrecer, minha vizinha emagreceu, tá? Minha vizinha emagreceu, e eu vi nos olhos dela, eu vi que ela tá muito feliz. E se ela emagreceu, eu também quero emagrecer. Não, eu quero emagrecer porque
porque eu vejo essas pessoas assim da televisão, tudo, elas são felizes, elas são magras, eu quero emagrecer também. Então emagrecer, na verdade, emagrecer sempre tem nos bastidores, não o peso em si, nem o manequim, nem a questão do peso na balança, não é isso. Emagrecer sempre tem um motivo atrás daquilo, que é a felicidade. Eu vi a fulana com brilho nos olhos, eu vi a fulana me dizendo que não sente mais dores, eu quero emagrecer porque eu vi que aquela fulana está feliz, o relacionamento dela melhorou. Quando a justificativa do emagrecimento for uma coisa não numérica, e for uma coisa impalpável que tem a ver com realização pessoal, as tuas chances de emagrecer aumentam muito. Quando tu quiser só emagrecer para se adequar a padrões, quando tu quiser só emagrecer porque porque as pessoas me olham, porque eu estou com sobrepeso, as pessoas me olham, eu não quero mais ter esse olhar sobre mim. Não faz isso para ninguém. Não faz isso para ninguém. Não emagrece para ninguém. Nem para o marido, nem para a mulher, nem para ninguém. Não emagrece para ninguém. Emagrece só se o emagrecimento tiver um sentido maior, que não é numérico, não é palpável, que não é justificativa para ninguém. É uma coisa que tu decidiu assim, o modo como eu vinha vivendo até agora me trouxe até aqui, e me trouxe ao sobrepeso, mas também me trouxe isso, me trouxe aquilo, eu não gosto como eu me sinto, eu não gosto de não poder comprar uma roupa, eu não gosto de poder entrar no lugar, e quando eu me olho no espelho eu não gosto. Tem que ser um negócio não palpável, tem que ser uma coisa de dentro. O emagrecimento tem que ser um ritual de passagem. Tem que ser um ritual de uma vida antiga para uma vida nova. É assim. Marcelo, eu não tenho esse tesão todo do emagrecimento assim que tu fala. Eu só queria deixar de ter sobrepeso, eu queria ficar magra, assim, para viver a minha vida, assim, só que em vez de estar com sobrepeso, eu queria poder estar magra, mas é isso, assim, eu quero 20 quilos. Não. Tá mal porque o cérebro precisa de um outro alimento. Para mudar o comportamento, para tu conseguir fazer o que precisa ser feito no emagrecimento, o cérebro precisa ser alimentado com outra coisa. O cérebro precisa ser alimentado com uma coisa que é atemporal, com uma coisa que extrapola os limites, que é a emoção, o que tu pensa, é o pensamento, é o sentimento que tu coloca quando tu pensa no teu processo de emagrecimento. Tá? Aqui eu poderia fazer uma live só sobre isso, porque esse assunto é incrível, né? Esse assunto é maravilhoso, a gente poderia entrar em neurotransmissores, materialização das ideias, etc. Mas não importa, o que importa é assim, por que tu tá fazendo isso? Por quê? E se tu não tiver uma justificação, Marcelo, eu vou te dizer assim, eu quero emagrecer, né? Porque, tá todo mundo emagrecendo, né? Não quero ser a última, eu também quero emagrecer. Então não é teu momento, relaxa. Só que é assim, só porque tá todo mundo emagrecendo, eu também quero, né? Mas não te desperta paixão, não te desperta tesão, assim, não. Então dá uma volta daqui a pouquinho, porque não tá no teu momento, tu não entendeu o processo de emagrecimento. Então a primeira resposta é por quê? Por quê? Tá? Por quê? Depois, um grande erro, nem cheguei lá nos 5 erros, tá? Não cheguei lá nos 5 erros. A segunda coisa que a pessoa precisa pensar antes de entrar numa questão assim de buscar o emagrecimento. Segunda coisa é assim, ficar saudável vem antes do emagrecimento. A gente não emagrece para ficar saudável. Eu quero emagrecer porque eu quero ficar saudável. Tá errado. Dá uma volta e volta depois. Tá errado. Pensa melhor sobre isso, porque na verdade a gente tem que buscar saúde para ter o emagrecimento. O emagrecimento ele é uma conquista, ele é um direito biológico, todo mundo tem direito de ficar magro. Mas ele é uma conquista. E o emagrecimento vai ser conquistado por um corpo e uma mente, saudáveis. Então a pessoa que vai entrar com o pé no peito assim para emagrecer, ela tem que entrar no pé no peito assim, preciso urgentemente ficar muito saudável.
Preciso ficar muito saudável. O primeiro passo do emagrecimento é ter saúde. A gente não emagrece para ter saúde, a gente precisa ter saúde para emagrecer. E isso não é uma questão assim, ó, de prioridades. Olha, cuidado, as prioridades. Não, é a realidade biológica hormonal do emagrecimento. Um corpo que sofre, uma mente que sofre, não emagrece. Um corpo e uma mente que sofrem não emagrecem. Um corpo e uma mente que sofrem não emagrecem. Mas Marcelo, eu estou sofrendo e o meu corpo não está saudável, eu quero emagrecer, que é para dar volta por cima. Não, para. Primeiro, a gente vai para os bastidores e deixa o corpo e a mente saudáveis. Ah, não, mas eu não quero, isso aqui, aí já me atrasa o meu emagrecimento, eu estou querendo perder peso rápido, Marcelo. Como é que eu faço para perder o peso rápido? Como é que eu faço? Dá a volta e volta depois quando tiver mais paciência, porque o emagrecimento ele é um evento que mexe em todas as esferas da vida. E a gente precisa ter saúde mental e física para que o emagrecimento aconteça. Não é uma questão de prioridades, é uma questão de hierarquia, assim. O corpo e a mente precisam estar saudáveis para dar vazão ao emagrecimento. Então, primeiro responder, por quê? E esse porquê precisa ser atemporal, precisa ser não palpável. Ele precisa ser das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, da interpretação. Precisa vir de dentro. Depois, entender que é um corpo e uma mente saudáveis que favorecem o emagrecimento. A gente não emagrece para ficar saudável, a gente fica saudável para emagrecer. E depois entender que... Isso eu não cheguei nos erros ainda, tá? Eu estou só esquentando. E depois entender assim, ó, que o emagrecimento ele é um projeto. Ele é um projeto que interfere em outras áreas da vida. Então a pessoa que vai começar um projeto de emagrecimento, ela tem que entender assim, ó, que coisas vão precisar necessariamente mudar em outras áreas da vida. Não vai dar para pegar aquele corpo e aquela mente da pessoa de 126, 128 quilos, sei lá, ou 153 quilos que seja, e transformar num corpo de 80 quilos, de 79 quilos, na vida onde as interpretações de tudo que acontece, do relacionamento, do trabalho, da sociedade, das coisas como a gente enxerga a vida como um todo, continuarem iguais. O corpo e a mente de uma pessoa de 118, 126 ou 153 quilos, que vai deixar de ser assim e vai se transformar num corpo e numa mente de uma pessoa de 79, vai enxergar os relacionamentos profissionais, humanos, amorosos, etc. E a vida como toda de uma maneira diferente. Então, quando a gente vai entrar num programa, num projeto pessoal, eu vou começar agora a focar no emagrecimento. Já viu o que mais está errado na vida? Já dá uma olhada, Já vê assim, ó, pô, eu estou deixando para trás tais e tais coisas, eu estou falhando muito aqui, A, B, C e D, eu estou deixando de ser bom nisso, naquilo, naquele outro. Então já começa o teu plano de emagrecimento sabendo assim, ó, já vai mexer em outras áreas, porque o emagrecimento de maneira isolada não acontece. O emagrecimento de maneira isolada, só a mesma pessoa, tudo igual, vivendo igual, mesmos horários, tudo igual, mesmo relacionamento com a mesma interpretação, rancor, mágoa, medo, depressão, ansiedade, frustrações, sedentarismo, insônia. Isso tudo vai continuar igual? É sério mesmo? Isso tudo vai continuar igual? Tu só quer sair do 126 e ficar com 70? É sério mesmo? Tu não gosta do teu trabalho, tu não gosta do teu marido, da tua mulher, teu relacionamento com os filhos está mal, tu está endividado, tu está insatisfeito com a tua vida, tu tem mau humor, as pessoas te cumprimentam, tu vira a cara, tu não gosta de nada, só que tu quer nessa vida deixar de ter 126, 118 ou 153 que seja e ficar com 78? Nunca vai, não vai. Por que tu acredita que vai? Porque tu ainda acredita que o emagrecimento é uma coisa numérica. Que tu vai poder ainda estar na mesma vida, só que em vez de pesar 128, pesar 70. E não vai. Eu vou, Marcelo, eu vou te provar que eu vou. Me prova, nunca vai. Não vai. Tá? Eu sou um macaco velho, assim, ó. 11 anos só trabalhando com isso, assim.
sabe? Eu fiz outras coisas na minha vida, mas desde 2011, então vamos botar assim, 10 anos só trabalhando com isso. Não vai! Tu tá frustrado, tá depressivo, tá com insônia, os teus relacionamentos são ruins, na profissão tu não tá performando, tá sendo um profissional ruim. Ah, Marcelo, não tem nada a ver com emagrecimento. Então me prova. Me prova que tu vai ser o mesmo cara, a mesma mulher, relapsa, e vai sair do 132, 126 ou 153 e vai para 70. Não vai. Não vai. Como muda? Como muda? Respondendo essas perguntas. Por que tu vai fazer isso? Por que tu vai fazer isso? De onde é que vem esse sentimento? Por que tu vai fazer isso? Hein? Qual o teu interesse em só emagrecer ou o teu entendimento de que tu precisa ficar muito saudável para que isso aconteça? Na mente e no corpo. E terceiro, o entendimento que não é do dia para a noite, porque a gente demora muito. E engordar é muito difícil. Engordar é difícil demais. Engordar é um trabalho árduo, de dia após dia, por meses e anos, demora. Para engordar, a pessoa tem que estar focada para engordar. É difícil demais. Tu imagina assim, ó, imagina eu sair de agora, eu tô com 68 e 100. Tu imagina sair daqui e chegar em 100 quilos. Quanto tempo leva isso? Não é em 2 meses. Não é em 4 meses. Não é, demora, demora. E se a gente tropeça ali uma semana, parei de engordar, já não engorda. É uma coisa feita no dia a dia, todos os dias. Por quê? Porque as pessoas erram demais, já pela displicência, porque eu engordei, eu pesei quase 100 quilos, eu posso falar isso porque eu trabalho com isso, mas eu passei por isso. A gente não percebe isso, a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, assim, a gente vai vivendo uma vida com frustração, com depressão, com sono ruim, com relações humanas ruins, a gente vai comendo as emoções, a gente vai se alimentando mal, a gente vai dando pouca importância para isso, e isso sim a gente consegue fazer ao longo de meses e anos, porque a gente vai se soterrando em energia ruim. Aí a gente consegue, por meses e anos, fazer o que precisa fazer para engordar. Agora, para emagrecer, a gente tem que ter a mesma dedicação, só que agora com lucidez no processo, que a gente engorda sem ter lucidez no processo. Na maioria das vezes, existe quem engorda com lucidez do processo. Mas na maioria das vezes a gente engorda sem ter lucidez do processo. O emagrecimento não acontece assim. O emagrecimento ele precisa ter lucidez do processo. E quando a gente tem lucidez, olha aqui, ó, pause na live, pause, presta atenção. Quando a gente não tem lucidez do processo, a percepção do tempo é de que o tempo passa rápido. Quando a gente tem percepção do processo, a percepção é que o tempo passa muito devagar. Quando a gente não vê o tempo passar, um dia voa, um ano voa. Agora, bota a mão numa chapa quente. 1 segundo parece um ano inteiro. Fica esperando o amor da vida, o marido, a mulher, fica esperando o namorado, aquela pessoa que está te preparando para encontrar, fica esperando ela. Meia hora parece 6 horas. Fica engordando de maneira displicente. 3 anos parece que a gente não viu passar. Fica tentando emagrecer. 3 meses parece uma vida inteira. Então, e o emagrecimento não tem outra, assim, o emagrecimento é um projeto que a gente tem que fazer parte dele. E quando a gente faz parte dele, a gente fica olhando para o tempo. E quando a gente olha para o tempo parece que passa mais devagar. E aí, meu amigo, minha amiga, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. É fazer as pazes com o processo, se deliciar com o processo, aprender com o processo. E quando a gente desvia a atenção do emagrecimento e começa a prestar atenção nas outras coisas, o tempo passa mais rápido. Então, além de ser uma necessidade da mente, que todas essas outras variáveis sejam adequadas para que o processo aconteça, quando a gente varia o foco de atenção e vai ver os relacionamentos, as contas, o trabalho, o relacionamento humano, etc., e o emagrecimento como um todo, a gente olha para várias coisas importantes, o tempo passa mais rápido, quando a gente vai se dar conta, a gente está emagrecendo. Tá? A gente está emagrecendo. Agora, quando a gente olha só para o emagrecimento, o tempo não passa, e aí começa aquelas mensagens absurdas, assim, mas eu já estou fazendo tudo certo, já faz 10 dias que eu estou fazendo tudo certo, 10 dias, e eu não emagreci ainda.
Eu disse, pô, tu te lembra há 12 anos atrás, quanto tu engordou em 10 dias? Tu te lembra disso? Não, isso foi apagado, isso não está na memória, porque a gente não prestou atenção. Se a gente não prestou atenção, a gente não colocou a energia que vem da emoção e do pensamento no processo. Então a gente não lembra. Não foi importante, a gente foi engordando no efeito manada. Só que agora a gente está olhando para o emagrecimento e agora 10 dias sem emagrecer é uma eternidade. Entenderam? Entenderam? Tá? Nem falei nada ainda dos erros, tá? Eu estou recém falando sobre o preparo para o emagrecimento. Tá? Nem falei nada ainda dos erros, tá? Então, dito isto foi uma uma introdução, tá? Um prefácio para falar sobre os 5 erros que as pessoas que estão passando a emagrecer cometem e dificultam muito o emagrecimento. Tá? Aqui eu já considero que a pessoa já foi embebida dessa energia que eu acabei de passar, desses primeiros conceitos assim, para considerá-la apta ou inapta ao processo de emagrecimento, tá? Apta ou inapta. Não, eu estou apta, pô. Estou apta. Com certeza estou apta. Porque eu decidi que eu quero emagrecer, porque eu quero transformar minha vida. Eu vi no processo de emagrecimento uma grande chance de virar a mesa da minha vida, de recomeçar minha vida do zero. Eu vi no processo de emagrecimento a chance que eu tenho agora de receber de volta o meu brilho no olho, a minha autoestima. Eu vi no processo de emagrecimento a chance de recuperar o prazer e o tesão na vida e nos meus relacionamentos. Eu passei a entender que, na verdade, eu buscando emagrecimento de uma forma saudável, eu vou, na verdade, conquistar um corpo e uma mente com saúde inquebrantável. Eu, na verdade, vou conseguir agora, então, virar minha vida no campo material e imaterial, porque agora eu me dei conta que o emagrecimento vai trazer comigo a oportunidade de evoluir em outras áreas, e eu vou agora investir num assunto que eu sempre tive vontade de investir, Marcelo. Eu sou funcionária pública, mas eu sempre quis ser autônoma do ramo do não sei o que lá, sei lá, não sei lá, não consigo imaginar. Vou investir agora nisso, porque agora eu vi que o mercado está mudando. Eu vou continuar nesse meu emprego, mas agora eu vou investir em me desenvolver para essa área que eu tenho prazer mesmo. Na verdade, o meu relacionamento estava muito ruim e eu vi que eu estava muito ruim comigo mesma. E eu estou fazendo terapia para me entender melhor e fazendo terapia para que o meu relacionamento funcione melhor. Meu relacionamento com meus filhos. Agora nós vamos emagrecer então. Partiu! Então agora nós vamos. E aí, agora que a gente vai emagrecer, agora a gente não pode cometer alguns erros. Vários erros. E eu selecionei 5 para que a gente não erre. Tá? Primeiro grande erro é assim, ó. Primeiro grande erro é cair para um projeto de emagrecimento e achar que vai conseguir comer de tudo um pouco com moderação dentro de um processo de emagrecimento. Por quê? Porque a gente escutou isso por muito tempo, mas ninguém nunca nos falou um detalhe, uma chave, que é assim, ó, quem engorda é diferente de quem não engorda. E quem fala que assim, ó, a gente não pode mudar o corpo tem uma determinação genética, a gente consegue comer de tudo um pouco com moderação, por favor, sem extremismos. Quem fala isso nunca foi gordo ou nunca tratou gordo. Eu fui gordo e eu trato pessoas com sobrepeso e obesidade. Quem sofre com sobrepeso e obesidade é diferente. Quem engorda é diferente de quem não engorda. Ponto. Não recebam lição de moral, não recebam dicas sobre quem não trabalha com isso ou não viveu o processo. Por quê? Porque a pessoa fala de fora sem o conhecimento de causa ou sem a empatia de entender o que passa no corpo e na mente de um sobrepesado, de um obeso. Acreditem, o magro não entende o gordo, acreditem. Mesmo o profissional, aqui eu poderia falar muitas coisas assim, mas não importa. O que importa é assim, ó, a genética, a bioquímica, a biologia de quem engorda é diferente de quem não engorda. E as pessoas que falam assim, ó,
fecha a boca, faz um exercício, come de tudo um pouco com moderação. Elas falam isso porque pessoas saudáveis, que nunca engordaram, por exemplo, uma mulher de 1,56 m, que está agora com 68 quilos, provavelmente essa mulher tem um controle do peso de longo prazo, orquestrado por hormônios, insulina, leptina, etc., que faz com que ela consiga controlar a fome, a saciedade, a compulsão e o metabolismo, de maneira que ela consegue comer menos e emagrecer. O obeso não consegue. O obeso não consegue. Não é força de vontade. O corpo do obeso funciona diferente. Não consegue. Então, o primeiro grande erro é achar que consegue comer de tudo um pouquinho com moderação. E aqui eu vou falar uma coisa que eu falei e o pessoal se sentiu assim, se sentiu tocado, mas é verdade, tá? Nesse quesito do comer de tudo um pouco com moderação, tem 2 subitens. Esse é o primeiro grande erro, tá? O obeso é diferente de quem não é obeso, e o obeso não consegue emagrecer comendo de tudo um pouco com moderação. É o grande erro, tá? E aqui tem 2 subitens. Tem 2 subitens, tá? Primeiro subitem. Tá, não é que a pessoa com sobrepeso num processo de emagrecimento vá comer uma bobagem e vai inviabilizar o emagrecimento. Não é isso. Não é isso, tá? Então o subitem do número 1 é assim, ó. Não é isso. Não é que tu vai comer uma bobagem, vai comer uma pizza e aí tá, por causa disso nunca vai conseguir emagrecer. Não é isso. Não é isso, tá? É óbvio que a pessoa tá ali, tá se esforçando, tá fazendo o melhor de si para conseguir emagrecer, e aí vai no aniversário, come um pedaço de bolo. Isso vai inviabilizar o processo de emagrecimento? Óbvio que não, tá? Então, nesse subitem, eu quero que fique bem claro o seguinte, assim, ó. Tanto a pessoa não pode acreditar que vai conseguir comer de tudo um pouco com moderação, porque não vai, isso é impossível na obesidade, é impossível na obesidade, tá? Quanto não pode achar também que porque comeu um negócio perdeu tudo. Marcelo, mas agora eu fui no aniversário, comi um pedaço de bolo, agora o que eu faço? Então, não estou te entendendo. É porque agora eu não estava comendo nada e eu sei que eu não posso comer de tudo um pouco com moderação, mas eu fui num aniversário, comi... Tá, e daí? E daí? Então agora como é que eu faço? Eu não faz nada, segue a tua vida normal. Então, mas como assim? Agora eu me expus a um produto processado, a um falho... Tá, e daí? Tá, deu, né? Segue a tua vida normal, porque o que importa é o que tu está fazendo na maior parte do tempo, né? Então, onde é que está o erro verdadeiro? O erro verdadeiro está o seguinte, aqui ó, pause na live e presta atenção em mim. O erro verdadeiro reside no seguinte fato. Eu sou um ex-sobrepesado. Meu máximo foi ali em torno de 98, 99. Eu tenho hoje 68. Hoje eu sou um cara magro. Eu tenho 1,72 m, tenho 68 quilos. Sou um cara magro. Se eu ir no aniversário comer um pedaço de bolo, eu vou engordar? Claro que não, né? Óbvio que não, né? Se eu, na semana que vem, viajar e na viagem comer alguma bobagem lá, eu vou engordar? É óbvio que não, né? Claro que não. Chegar lá num outro domingo, lá, tomar uma taça de vinho, comer uma bobagem qualquer, vou engordar? É claro que não, porque assim, ó, eu tô saudável, eu tô magro, eu já resolvi todas essas questões bioquímicas, hormonais, etc. E tem um padrão alimentar muito bom. Meu padrão alimentar é muito bom. Comida natural, processamento mínimo, carnes, ovos, vísceras, saladas verdes, hortaliças, oleaginosas, raízes, tubérculos, frutas, gorduras naturais. Poxa vida, eu tenho uma alimentação plenamente saudável. Que diferença faz se eu comer um pedaço de bolo? Não faz diferença. Que diferença faz se eu tomar uma taça de vinho? Não faz diferença. Claro, se eu começar a me alimentar como eu me alimentava antes, com uma base alimentar de ultraprocessados, é óbvio que eu volto a engordar e fico diabético de novo. É óbvio. Mas se eu comer de maneira eventual, é claro que não. Então, qual é o grande problema de quem está emagrecendo? É se comportar como magro, enquanto ainda está gordo. Esse é o grande problema. Está vivendo a obesidade, lutando contra ela, buscando perder peso, mas tendo o mesmo comportamento de quem já emagreceu.
Não, hoje, fim de semana, eu vou comer um bolo, porque, pô, é uma exceção eventual. Agora eu vou tomar uma taça de vinho. Agora, hoje eu vou pedir uma pizza, porque tá tudo bem, eu vou evitar... Não, 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 essa é a vida do magro. Não, para. Essa é a vida do magro. Tu tá querendo te comportar já como magro, como sendo manutenção já. Então, não é que tu vá não poder abrir uma exceção. É que na fase do emagrecimento, as exceções, como rotina, sábado é o dia do lixo, sexta é o dia do lixo, hoje eu posso, hoje eu tô estressado. Tá bem, é que tu nunca vai emagrecer, né? Por quê? Porque o obeso não consegue emagrecer comendo de tudo um pouco com moderação. Quem tem pouco peso, quem nunca foi obeso, consegue. Quem tá magro também consegue. Agora o obeso não consegue. Isso não tem a ver com força de vontade. Tem a ver com um caminho de mão dupla que envolve força de vontade, pensamento, mas bioquímica pesada também. Não tem como controlar a fome e controlar o metabolismo com insulina alta, com leptina baixa, com ferritina baixa, com ferro baixo, com triglicerídeo alto, com cortisol baixo ou alto, sem produzir serotonina, sem ter um ciclo circadiano adequado, com uma noite de sono reparador. O obeso não consegue comer de tudo um pouco com moderação. Tá? Pode abrir uma exceção eventual? Pode, mas não como uma pessoa em manutenção e não como uma pessoa magra. Esse é o quinto erro. Tá? Vamos para o quarto erro. Vou fazer ordem decrescente, né? Ordem decrescente. Ordem decrescente. Ordem decrescente. Quarto erro. Comer pouco para emagrecer. Comer pouco para emagrecer. Lembrem, lá nos pré-requisitos, tá, por que tu vai fazer isso? Depois, ficar saudável para emagrecer. Quando a pessoa está com sobrepeso ou obesidade, o ambiente metabólico dela está quebrado. Não existe obesidade saudável, né? Acho que essas alturas todo mundo já sabe, mas até o óbvio precisa ser repetido exaustivamente. Não existe obesidade saudável. Não existe obesidade saudável. Não existe obesidade saudável. Escreva no quadro negro lá. Não existe obesidade saudável, tá? Então a primeira coisa quando a gente precisa emagrecer é fazer as pazes com uma rotina alimentar saudável, nutritiva e se alimentar sem emagrecer. Comer pouco, tô com 126 quilos, 118, ou sei lá, 153. Bom, a primeira coisa é o seguinte, não tenta emagrecer agora. Vai comer comida, vai te alimentar. Vai comer comida, tá? Não tenta diminuir agora. Eu vou fazer jejum, não vai fazer jejum nada. Volta, não vai fazer jejum nada. Vou fazer low carb, não vai fazer low carb nada. Tu vai comer comida, tu vai comer tudo que tem para comer. Primeira grande coisa, vai te alimentar. Não, mas daí eu vou engordar. Então engorda, então, me faz favor, mas primeiro te alimenta. Porque sem a gente ter nutrientes essenciais, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais, de maneira assimilável, não é tomar a cápsula. Não é tomar uma cápsula. Uma cápsula não alimenta ninguém. Comida alimenta pessoas. Comida. Tá? Suplementos não alimentam pessoas. Comida alimenta pessoas. Comidas processadas não alimentam pessoas. Comida natural alimenta pessoas. Nutrientes de maneira isolada não nutrem pessoas. Nutrientes em pacotes assimiláveis alimentam pessoas. Comida natural de processamento. Vai comer, vai matar tua fome. Vai comer. Comer pouco, para quem está começando a emagrecer, é tiro no pé total. Comer pouco não pode ser a causa do emagrecimento. Comer pouco deve ser a consequência do emagrecimento. A pessoa que a gente faz assim, pede para uma nutricionista calcular, e vê, quanto essa pessoa aqui está comendo? Olha, ela está comendo 800 calorias. A gente pergunta, por que tu está comendo 800 calorias? Eu não sei, eu estou matando minha fome. Eu como e fico saciada. A nutricionista é que falou que eu estou comendo 800, mas eu não estou tentando, estou tentando comer 2.000 calorias. Mas estou comendo à vontade. Está comendo à vontade. E está comendo só 800 calorias. Então tu está emagrecendo de uma forma saudável, porque tu não está buscando comer menos agora. Tu está comendo menos porque está saciado. Está saudável.
Tá? Então, beleza. Então, quando a gente come pouco porque está emagrecendo, top demais. Quando a gente tenta emagrecer comendo pouco, se ferrou. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Aqui, claro, o comer pouco tem a ver com essa coisa que eu falei, assim, da definição de o que é alimento, o que não é alimento para uma pessoa, né? Que não é só jogar nutrientes, assim. O feijão tem bastante ferro, o que adianta se a gente não absorve praticamente nada? Não adianta, assim, ter um nutriente. A gente precisa conseguir absorver aquilo, metabolizar, tá? Digerir adequadamente, absorver adequadamente, metabolizar aquilo que é entregar aqueles nutrientes para as reações químicas que transformam coisas em outras coisas no nosso organismo. Então não adianta ficar tomando suplementos, coisa e tal, tá? Precisa ser alimentado. Aí aqui, o fator limitante disso do comer pouco, é principalmente a questão de consumo proteico. Tudo importa, tá? Proteína, onde tem aminoácidos essenciais. Toda proteína na natureza traz junto gordura, ácidos graxos essenciais. Não existe proteína pura na natureza. Sempre na natureza, comida natural que tenha proteína, aquela fonte traz também gorduras naturais, ácidos graxos essenciais. Então, sempre que a gente consome proteína, a gente consome também ácidos graxos essenciais e consome vitaminas e minerais. Por isso que o ponto-chave do que eu digo comer pouco é o consumo proteico, porque quem consegue comer proteína suficiente, e não vem ao caso aqui discutir o que é suficiente, a gente acaba consumindo ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais também, quando a fonte proteica é boa. Quais são as principais fontes proteicas que são completas? Não porque tem todos os aminoácidos, mas porque tem todos os aminoácidos junto com ácidos graxos, vitaminas e minerais em pacotes que são assimiláveis e a gente consegue absorver. Carnes, ovos e vísceras, miúdos, são as principais fontes proteicas que nos entregam, então, uma nutrição completa, onde a gente vai conseguir gerar um ambiente metabólico de emagrecimento. Então, comer pouco é um tiro no pé. E o marcador disso é a questão de comer pouca proteína, por esse contexto, então, mais complexo, assim. Então, 5, tentar comer de tudo com moderação, ou achar que comer uma bobagem eventual vai se jogar tudo fora, ou se comportar como magro, abrindo várias exceções no processo de emagrecimento. 5. 4, comer pouco. Terceiro, comer muito. Comer muito. Mas comer muito não no sentido que tu pensa, tá? Comer muito em outro sentido. O comer muito que atrapalha o emagrecimento é assim, ó. Saindo dessa fase onde a gente está fazendo as pazes com a rotina alimentar e a gente não está tentando comer pouco, está comendo até a saciedade, comida natural de processamento mínimo, acontece que a fome e a saciedade começam a se alterar. Porque isso assim, ó, de não comer bobagem, de comer comida, de não tentar comer pouco, de tentar alcançar a saciedade de maneira aleatória e não calculada, mexe nos hormônios que controlam a fome, a saciedade, mexe nisso, tá? Mexe na sensação de prazer e recompensa, mexe na sensação de fome, saciedade, saciação, que são coisas diferentes, mexe. E aí o grande erro de comer muito é o seguinte, ó, foca aqui em mim para entender, porque isso aqui é um dos principais erros. A pessoa começa o processo de emagrecimento e faz essa via crucis que eu estou falando, a fome ela varia ao longo do tempo. A fome varia. Tem dias que tem mais fome, tem dias que tem menos. Tem dias que sente fome de manhã, tem dias que não sente. Tem dias que sente fome de manhã e é uma fome que precisa bastante. Tem dias que sente fome de manhã, mas é uma fome que precisa de pouco. Tem dias que come de manhã e tem fome no almoço, mas tem dias que come de manhã e não tem fome no almoço. Tem dias que come no almoço e tem fome de tarde, mas tem dias que come no almoço e não tem mais fome, do resto do dia não tem mais. Então o comer muito não é abuso, o comer muito não é questão do abuso. O comer muito é que a fome varia no processo de emagrecimento e a pessoa segue comendo da mesma forma que comia, com 116, com 118, com 126 ou sei lá, 153. A pessoa come por hábito. O que eu estou me referindo de comer muito
é que a pessoa passa a comer independente de ter fome ou não, tá? Come de manhã, come no almoço, come de tarde, come de noite. Come de manhã, come no almoço, come de tarde, come de noite. Só que o corpo e a mente, no emagrecimento definitivo, o corpo e a mente variam o funcionamento. O corpo e a mente variam o funcionamento. E aí o que precisa acontecer é uma libertação, é um teste, assim, ó, pô, tô com fome ou não tô com fome? Tô com fome ou não tô com fome? Tô com fome ou não tô com fome? Como é que a gente corrige isso? Porque assim, a gente não come só porque tá com fome e não tá com fome. A gente come por 500 mil coisas, e é normal. É normal. É normal comer porque a gente tá nervoso, é normal comer porque o dia não tá legal, é normal. Isso é humano, é assim, sabe? Quem tentar lutar contra isso nunca vai ganhar, isso é normal. A gente ganha disso melhorando a vida como um todo. Aí, obviamente, se a gente tem menos frustração, menos depressão, relacionamentos melhores, se a gente tem mais prazer na vida, a gente acaba sendo menos refém dessas sensações. Mas como é que a gente burla isso, assim, ó? E agora, será que come, será que não come, será que come, será que não come? É trabalhando com frequências alimentares baixas. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha que conscientizar o processo. Quando a gente foca num número pequeno de refeições, a gente precisa conscientizar o processo. Regiane, amanhã tu vai comer 3 vezes. Depois de amanhã, vai comer 2 vezes. Depois de amanhã, vai comer só 3 vezes. A negociação com fome e saciedade começa a ser muito mais palpável. Porque, tem uma meta. A meta é, hoje eu tenho que comer só 2 vezes. Que hora? A hora que tu quiser. Pode almoçar às 9h30 da manhã? Se tu quiser, almoça 10. Ou almoça às 15h30. Não sei. Ah, tá, então eu vou ver. Testa. Com frequência alimentar baixa, a gente consegue... Pô, Pedrão, não faz assim, velho. Saudade tua também, Pedro. Com frequência alimentar baixa, a gente consegue negociar mais adequadamente com a sensação de fome e saciedade e lidar com hormônios que vão fazer com que a gente mude a sensação de fome e saciedade, como, por exemplo, a grelina, que é um hormônio que a gente consegue moldar e fazer com que ela nos respeite no lugar de a gente respeitar ela. Então, quando eu falei comer muito, não é comportamento de abuso. Quando eu falei comer muito, é porque a gente come por outros motivos, e tá tudo bem, mas a gente precisa modular isso, tá? O segundo erro, então, 5, 4, 3, o segundo erro é clássico. O segundo erro é clássico, que é assim, ó. Segundo erro, aí é abuso. Segundo erro, aí é abuso. Tá? Mas não abuso qualquer, porque a gente sabe que abuso é abuso, né? Abuso é abuso, a gente sabe. Abuso é abuso. Então tá, então não tem como querer emagrecer enquanto a gente não estiver focado em se organizar para emagrecer, né? Mas tá. Aqui o número 2, então, é abuso de alguns itens clássicos que fazem com que a gente pare de emagrecer. Principalmente, lácteos, queijo principalmente, lácteos, gorduras adicionadas, oleaginosas e amendoim junto com oleaginosas. Então, lácteos integrais, creme de leite, manteiga, queijo. É muito fácil comer muito queijo de modo a produzir platô por equilíbrio energético mesmo, por abuso. Não é nem hormonal agora, tá? É porque queijo a gente consegue comer muita energia, e a densidade nutricional, assim, o quanto de nutrientes o queijo traz, não consegue regular a nossa fome para que a gente coma só até um limite onde a gente não consiga engordar. Então, lácteos, oleaginosas têm o mesmo problema, assim, as oleaginosas nos entregam bastante energia, calorias de gordura, só que o contraponto nutricional que conseguiria controlar nossa fome não é tanto capaz de fazer com que a gente siga emagrecendo. O amendoim, ele não é uma oleaginosa, o amendoim é uma leguminosa, o amendoim é da classe vegetal do feijão, cresce em vagem, assim.
Então, mas não por isso, porque o perfil assim de gorduras e para o contraponto nutricional que nos oferece faz com que a gente não consiga controlar. Às vezes é muito fácil comer 100, 200, 300 gramas de amendoim. É muito fácil comer 100, 200, 300 gramas de oleaginosas variadas e depois a gente consegue fazer um café 2, 3 horas depois e comer um pedaço de queijo e depois a gente consegue comer, botar, por exemplo, como se fazia lá 10 anos atrás. Há 10 anos atrás se fazia uma coisa chamada Bulletproof Coffee, café à prova de bala. Não se faz mais isso, está fora de moda. Justamente porque quando a gente faz Bulletproof Coffee, a gente coloca gorduras adicionadas. Café não tem gordura. Então, quando a pessoa faz as refeições de maneira normal, mata a fome no almoço, comeu de manhã, normalmente come de tarde, e ainda assim, no meio da tarde, para dar uma energia, né? Não vai emagrecer. Bulletproof Coffee, café com gordura, café com TCM, triglicéridos de cadeia média, isso é para quem vai fazer jejum metabólico por causas outras, que nem tem tanto a ver com emagrecimento, tá? Então, lácteos integrais, sobretudo queijo, oleaginosas, gorduras adicionais, e junto com as oleaginosas, amendoim, fácil a gente para de perder peso. Pode comer? Claro que pode. E esses itens, olha aqui, pause na live, presta atenção em mim. Esses itens, eles podem ajudar a pessoa a emagrecer. Certamente pode, porque ajuda a variar uma rotina alimentar, ajuda, por exemplo, a substituir uma refeição de maneira eventual, até mesmo um Bulletproof Coffee para quem está treinando frequência alimentar baixa, não beliscar, pode ajudar nesse treinamento, pode ajudar, entendesse? Mas é que assim, a rotina alimentar não pode ter como base esses itens porque vai dar problema. São saudáveis, tá tudo beleza, tudo legal, só que é muito fácil parar de emagrecer. E a gente está falando sobre os cinco erros de quem está tentando emagrecer. Então, gorduras adicionadas, lácteos integrais, principalmente queijo, oleaginosa e amendoim, tende a atrapalhar. Mas se a gente usa como exceção, usa como moderação, usa como um item que vai nos manter no estilo de vida legal, que é importante, de nada adianta toda a ciência do mundo, níveis de evidência, etc, se a gente não puder botar na vida real e poder ser uma dona de casa, um profissional liberal e seguir emagrecendo. Então, tem que ser possível para todo mundo. Então, não tem problema, assim, abre uma exceção ali, aqui, outra ali, tá? E o número um é misturar gordura com carboidrato. Uma coisa que todo mundo se quebra, uma coisa que todo mundo não entende direito, mas assim, nem todo mundo precisa fazer low carb, retirar carboidratos, nem todo mundo precisa fazer low carb, quase ninguém precisa fazer low fat, tirar gordura, nem todo mundo precisa tirar carboidrato, e praticamente ninguém precisa fazer uma dieta de baixa gordura. Existe. Não é todo mundo que precisa de low carb, e praticamente ninguém precisa de low fat. Agora, misturar gordura com carboidrato não dá certo. Misturar gordura com carboidrato não dá certo, porque misturar gordura com carboidrato mexe com hormônios que vão determinariam o emagrecimento. Não tem como emagrecer comendo fritura, nem que seja fritura, olha aqui, entre aspas, entre muitas aspas, frituras saudáveis, não existe, tá? Fritura em imersão, assim, pegar uma frigideira, botar óleo de coco ali dentro, assim, isso aqui de óleo de coco, e fritar mandioca, fritar batata doce, isso não é saudável, tá? Frituras em imersão não é saudável. Não existe fritura saudável. Pode ser menos pior, porque é um item mais adequado, com uma gordura boa, mais natural, mas isso não é saudável, né? E além de tudo, ainda mistura gordura com carboidrato. A carne mais gorda, picanha, Marcelo, picanha com batata inglesa e de sobremesa, banana frita na manteiga com canela. E quer piorar um pouquinho? Arroz e feijão, quer ver como as pessoas do mundão se quebram? Arroz e feijão
e salada de maionese. Não, mas a maionese eu fiz, ela é caseira, eu fiz com azeite de oliva e ovos caipiras. Se ferrou, se ferrou. Muitas fontes de gordura com muitas fontes de carboidrato. Não vai dar certo. Low carb é low carb. Low carb é low carb. Low carb aceita uma presença mais imponente assim de gordura. Agora, tu tá numa fase em que tu tá comendo bons carboidratos, ou tu optou por não fazer low carb. Tu vai comer bons carboidratos, raízes, tubérculos e frutas. Tu não pode comer isso com a mesma liberdade e comer a costela mais gorda com o queijo mais gordo e botar e tomar bulletproof coffee junto com banana e maçã e depois faz uma tapioca com queijo Gouda. Não dá para fazer isso. Misturar gordura com carboidrato é tragédia por si, de maneira isolada. Aqui, ó, para acabar a live, tá? Para acabar a live, presta atenção aqui demais, ó. Quando a gente mistura gordura com carboidrato, a gente fere regras importantes do emagrecimento. As principais delas são bioquímicas por conta dos hormônios envolvidos na digestão da gordura e do carboidrato. Tipo assim, ó, carboidrato, quando ele é digerido, carboidrato, ele libera basicamente amilase e insulina. Não tem muita coisa assim. Não existe carboidrato complexo, assim, que precise de uma ação enzimática complexa, assim, não existe isso, tá? Ah, não, mas isso é rico em fibras, vai depender da atividade, da microbiota. Tá bem, deixa quieto, tudo bem. Carboidrato vai precisar de basicamente amilase e insulina, assim, que vai criar um ambiente anabólico específico, assim, que mexe com hormônios outros e com genética, assim, com indução de anabolismo, que é importante. Agora, gordura mexe com outras coisas. Gordura mexe com lipases, etc., mas mexe também com colecistocinina, com GLP-1. O GLP-1 por si só, que vem da digestão, da presença de gordura no intestino, aumenta a insulina em resposta à presença da gordura, o que faz com que a gente abarrote o fígado e os músculos de glicogênio, entregue uma quantidade muito grande de energia na forma de gordura, para que as proteínas que armazenam gordura, proteína carreadora de acilas, etc, vão ser obrigadas a ter que armazenar esse excesso de gordura. Vão ser obrigadas, porque não tem o que fazer mais, não tem o que fazer. Insulina alta. Os estoques de carboidrato estão todos cheios, glicogênio no fígado e no músculo. Está sobrando glicose no sangue, agora tem um monte de gordura. Proteína carreadora de acilas, malonil, CoA, etc, vai armazenar um monte de gordura. Não dá para mais. Só que ferra aquela lei do comer pouco. Por quê? Porque vai diluir o total de proteínas. E quando a gente dilui, a pessoa que come ali arroz com feijão, salada de batata com maionese, banana frita na manteiga, ela fica saciada por saciação, se encher um monte, e não recebe proteína suficiente. E se não recebe proteína suficiente, não bastasse esse ambiente catastrófico de armazenamento de energia na forma de gordura armazenada, dado pela junção de gordura com carboidrato, ainda entrega nutrientes diluídos, então, sem sinalizar a saciedade verdadeira, que vem da densidade nutricional das proteínas. Demais aqui, hein? Demais, hein? Informação de ouro, hein? Começou com uma live despretensiosa querendo falar dos 5 erros, hein? Olha o que terminou, hein? Demais, hein? Demais. Sejam bem-vindos ao lado de cá. Sejam bem-vindos a uma vida maravilhosa que está aqui para ser vivida. Onde a gente aprende essas coisas de maneira natural e a gente emagrece de maneira natural. Não precisa virar médico para emagrecer. Não precisa virar médico. Precisa só entender o beabá, o básico, basicão. Tá? Top demais, né? Tá louco. Top demais. Deixa eu ver aqui os comentários. Ai. Vocês me matam. Muito bom. A participação de vocês na live assim, me engrandece muito.
tá? Eu fico muito contente. A participação de vocês nos comentários das postagens, a participação de vocês em tudo que eu produzo é muito legal, tá? Não pensem que eu não percebo, não recebo a energia de vocês, que eu recebo sim, tá? Essa foi mais uma live. Eu sou o Dr. Marcelo Cardoso. Existe uma vida maravilhosa para ser vivida e eu tô aqui. Esse é um Instagram humano. Esse é um Instagram que não é robótico. Esse é um Instagram quente, verdadeiro, tá? Esse é um Instagram que é o refúgio das pessoas que querem viver uma vida legal, mas querem sair dessa chatice, mesmice do Instagram. Esse Instagram não é uma mesmice, ele é humano, tá? Bem-vindos ao lado de cá, bem-vindos a uma vida maravilhosa. Até a próxima.